A palavra é sua, meu irmão. Seja bem-vindo mais uma vez. É uma honra e um prazer ter a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, amigo Paulo, agradeço a todos por participarem desses estudos em que nós iremos, de forma conjunta, refletir, analisar os capítulos, os temas dos livros de André Luiz. Estes livros de André Luiz foram psicografados pelo nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier. Então, meus amigos, vamos desenvolver algumas reflexões para que possamos entender que a vida, além de ela existir no mundo das formas, no mundo corporal, ela também existe no mundo astral, no mundo invisível aos nossos olhos carnais. Mas sabemos que nós somos espíritos. A nossa natureza espiritual, ela exige que possamos penetrar na essência das coisas. Entender que a vida não se resume somente numa relação puramente orgânica, física. Devemos sair da condição daqueles que se conformaram, que a vida tem um aspecto puramente corporal. Devemos sair da existência para entrar na vida em abundância em que Senhor Jesus fala no Evangelho de João. Segundo o Mestre Jesus, ele assim dita: vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, meus amigos, vamos iniciar. Hoje nós estamos iniciando... Carmelo? Pois não? Você me permite só uma lembrança que me veio aqui à cabeça? À vontade. Estamos vivendo época de Copa do Mundo, né? E o nosso grande mestre, maior psicógrafo de todos, Chico Xavier, desencarnou exatamente em 2002, quando o Brasil foi campeão. E ele disse que ele desencarnaria numa ocasião em que todos estivessem muito felizes. E aí, o que ele disse se cumpriu, né? 2002. Se eu encontrar aqui, tem uma letra de um amigo chamado Alexandre Sancor, cantor e compositor, que ele fez em homenagem ao desencarne do Chico, chamada Brilha Mais Uma Estrela. Se eu encontrar aqui, se você permitir, mais tarde eu declamo ela. Claro, claro, Paulo. Perfeito. Boa lembrança do nosso Chico Xavier, que deixou o nosso mundo material, mas está entre nós em espírito, né? Então, nós iremos iniciar a parte 8 do estudo dos temas dos livros de André Luiz. Os amigos podem acompanhar no slide. E temos neste slide 4 módulos com indicações dos temas a serem estudados. Inicialmente, vamos refletir e estudar o livro Os Mensageiros, série André Luiz, capítulo 40. Nome do capítulo, Rumo ao Campo. E o assunto a estudar, existem outros, mas a seleção que eu fiz para hoje, nuvens de bactérias. André Luiz se encontra na vida espiritual com o mentor Aniceto. E eles estão volitando a locomoção pelo ar. E nesta volitação, eles observam a nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro. E os olhos espirituais de Aniceto e de André Luiz, eles observam que existem nuvens obscuras de bactérias astrais, são micro-organismos astrais, que estão impregnando os ambientes urbanos de uma parte da nossa cidade aqui no Rio de Janeiro. E eles estão observando a distância, estão volitando, e o Aniceto explica que essas nuvens, elas são constituídas por partículas que irradiam-se da matéria mental que sai da nossa mente.
Lembrando que nós somos espíritos. E por sermos espíritos, nós emanamos de forma incessante a matéria mental. São emanações que saem naturalmente do nosso pensamento, do nosso perispírito, do nosso corpo astral. E quando eu tenho um comportamento ainda intranquilo, de invigilância, há ainda em mim uma certa infantilidade, não consigo entender que a vida faz o sentido, e aí aceito com naturalidade perigosa a cólera, a irritabilidade, a confusão. E, segundo o Aniceto, tais comportamentos, eles se traduzem em formas pensamentos. Isto é, se eu estou em cólera o tempo todo, gerei um padrão na minha mente, já se incorporou na minha personalidade, esse aspecto negativo da cólera. Sinto muita irritação. Por sua vez, eu estou formando o poder criador da mente, vai formando forma-pensamento. Então, cada cidadão, cada carioca encarnado, se cada um deles viverem desequilíbrios mentais, eles vão lançar para a psicosfera, isto é, para o mundo astral, essas formas sombrias, e que, somadas, o nosso mentor Aniceto, com seus olhos espirituais, ele classifica como nuvens de bactérias. E estas nuvens de bactérias, elas vão se impregnando no ambiente dos bairros, das cidades, e podem desencadear até epidemias no nosso mundo físico. Então, segundo o Aniceto, devemos desenvolver o orai e vigiai, porque muitas verdades da nossa vida, elas são respondidas no mundo invisível, no mundo espiritual, porque vivemos limitações evolutivas. Os nossos olhos físicos ainda não conseguem observar, claro que existem exceções, os grandes médiuns, os videntes, mas, em regra, nós não conseguimos penetrar no mundo astral, porque nós não temos a clarividência, mas temos faculdades que devemos desenvolver, devemos sensibilizar estas faculdades para que possamos evitar que essas formas, pensamentos possam impregnar, se acoplar perigosamente em nosso perispírito. Então, o nosso André Luiz com o Aniceto, que é o mentor espiritual, eles estão volitando sobre alguns bairros aqui no mundo físico da nossa cidade, do Rio de Janeiro, e eles, ao volitarem, eles observam aqui na parte terrestre, digamos assim, dos bairros, das vias urbanas, nuvens e mais nuvens obscuras com bactérias astrais. E ele também acrescenta como informação que existem monstros, isto é, irmãos desencarnados, infelizes, que seus perispíritos ganharam formas monstruosas, porque sabemos que o perispírito ele tem propriedades elásticas, ele ganha forma conforme a mente que preside aquele corpo astral. E ele observa que esses monstros, eles acompanham essas nuvens de bactérias, e essas nuvens de bactérias, elas ficam se entrelaçando nas populações, naqueles que estão encarnados aqui em nosso planeta Terra. Eu vou pedir para o Paulo ler uma questão do Livro dos Espíritos, para que possamos entender que essas realidades espirituais, isto é, formas, pensamentos, nuvens de bactérias, germes psíquicos, isto é, todas essas movimentações do mundo astral, elas acontecem apesar de cada um de nós não enxergarmos estas movimentações. Então, a questão 18 do Livro dos Espíritos diz em sua resposta que o espírito se depura na medida que o véu, isto é, à medida que o véu se levanta. Se o véu, que significa ainda a nossa pouca evolução, simbolicamente dizendo, quando esse véu se levanta, é porque o espírito está se depurando. E aí eu ganho mais faculdades, aí eu vou, naturalmente, adquirir a clarividência e vou perceber estes esclarecimentos do mentor Aniceto,
no livro Os Mensageiros, capítulo 40. Você pode ler, amigo Paulo, questão 40 do Livro dos Espíritos. Paulo, acho que o teu áudio não está funcionando. Áudio. Não está funcionando o teu áudio, Paulo. Bom, o Paulo ele vai naturalmente dar uma consertada no áudio, que não está funcionando. De qualquer maneira, vamos dar continuidade, então. Então, quando o Paulo normalizar o áudio, questão 18, ele vai fazer a leitura, e aí, com isso, a gente consegue avançar. Então, amigos, resumindo, o nosso mentor Aniceto, ele observa essas nuvens de bactérias. E precisamos entender que como é importante as orientações do Mestre Jesus, que o Mestre Jesus diz: brilhe vossa luz. Brilhar vossa luz é desenvolver estas disciplinas espirituais através de orações. Opa! Agora voltou. É 40 ou 18? 18, por favor. 18. Bom, essa questão está no capítulo 2, parte 1ª do Livro dos Espíritos, Elementos Gerais do Universo. Conhecimento do princípio das coisas. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas. O véu se ergue para ele à medida que ele se depura, mas, para compreender certas coisas, faltam-lhe faculdades que, todavia, ainda não possui. Vírgula, mas que um dia vai possuir, né, Carmelo? É isso aí, perfeito. Gostei do acréscimo aí de muito otimismo. Perfeito, é isso mesmo. Muito obrigado, Paulo. Então, meus amigos, nós estamos ainda com um véu que, de alguma forma, impossibilita a nossa visão espiritual de tais acontecimentos. Mas qual a razão, qual a utilidade que tem esse ensinamento do livro Os Mensageiros, capítulo 40, de nome Rumo ao Campo? Isto é, por que eu devo saber a respeito dessas nuvens de bactérias? Porque eu preciso desenvolver a orientação do Mestre Jesus, que é orar e vigiar. Orar e vigiar são valores de conteúdos inteligentes, sabendo em que existem essas bactérias, esses germes psíquicos que estão impregnando a atmosfera, a psicosfera do nosso bairro, do nosso Rio de Janeiro, do nosso Brasil e também do nosso planeta. Eu tenho que tomar um certo cuidado, porque a oração permite que eu ganhe uma imunidade espiritual. Porque essas bactérias elas podem se acoplar, bactérias astrais, elas podem se acoplar, se colar ao nosso corpo espiritual. E eu posso viver algumas inquietações, sentir uma certa tristeza, uma confusão mental por uma invigilância minha. Então, quando eu sentir esses comportamentos oscilantes, eu posso, através desse conhecimento da série André Luiz, entender o seguinte: bom, eu estou num ambiente que o ambiente está um pouco carregado. Então, é possível que possa existir aqui vibrações negativas, que, segundo o nosso mentor Aniceto, ele orienta que são nuvens de bactérias. Então, eu vou orar, eu vou me concentrar, eu serei vibrante no caminho do bem, para que eu possa evitar de me deixar levar por estas vibrações. Pois não, Paulo? Tu levantou a mãozinha, fica à vontade. Só para lembrar que essa questão desse acoplamento que você falou é uma coisa científica, né? A gente emana campos eletromagnéticos através do pensamento, através dos sentimentos, e isso vai criando ondas com amplitude, com comprimento de onda, com velocidade, com frequência. E se essas variáveis são similares àquelas que estão no plano espiritual, elas se unem por ressonância. E aí está a simbiose instalada. Perfeito, Paulo. Muito bom. É isso aí. Bom, meus amigos, vamos agora para o módulo 2,
livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 8º, Treva e Sofrimento. Carmelo, Pois não? achei a letra aqui, você permite a letra do Chico Xavier? À vontade, Paulo. Me escuta? Alô? Pode falar, Paulo, estou me escutando. Brilha mais uma estrela. 30 de junho de 2002, Brasil pentacampeão. Todos festejam e pulam em euforia. Quem não se emocionou nesse dia? Quem não chorou de alegria nessa nação? Era preciso que esse sentimento estivesse no peito, no ar, no coração dessa pátria. Que não houvesse um só lamento. Que as luzes dos holofotes eufóricos pelo momento estivessem voltadas para o outro lado da terra, para que aqui, deste lado, partisse humilde e reservado, alguém de corpo cansado, mas de alma eterna. Brilha mais uma estrela. A vida é como um livro que escreves a cada dia, assim ele dizia. Espera aí que eu me perdi aqui. E a sua última página foi escrita quando ninguém percebia, quando ninguém ouvia. Escreveu em silêncio agradecido sua última linha. Livro? Livro que nada, nessa vida regrada, disciplina, disciplina e disciplina. Um manancial de sabedoria, uma enciclopédia que foi escrita. Sua alma já trabalha, forte e renovada, pelo amor divino de Jesus. O mais humilde agora resplandece, sem que possamos ver. Mas, para que ver, se podemos sentir e ler. Todo o amor que essa candura nos conduz. Francisco já é simples, mas Chico é mais do que simples. É amor. É a vida que continua após a morte. Vida que continua após a morte. Espera aí. Quem, para alívio dele, nesse dia chegou? Seu corpo não condizia mais com tamanha luminosidade. Sua idade? Quem se atreve a dizer? Quantos anos tem essa alma de luz? Ele nos diz que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que hoje ganhou mais uma estrela no peito verde da grama. Pode dizer que Chico é amarelo, límpido como o sol, que luz derrama. E amanhã despertaremos no branco da paz, sem ele aqui na terra. O céu, o azul do céu, o céu azul, como desta manhã de penta, ganha uma estrela eterna. É isso aí, Paulo. Agora tu pertences a outro mundo, conquistaste o reino que vivo. Mesmo em muitos desses dias de glória, não conhecem nem enxergam a vitória da maior estrela do Brasil, chamada Chico. É isso aí. Muito belo. Muito belo. Perfeito. Perfeito, Paulo. Muito agradecido aí por esta leitura, lembrando em memória do nosso Francisco Cândido Xavier. Então, após essa leitura que nos dá uma doce lembrança do nosso Chico Xavier, então vamos dar continuidade à sua obra, mais uma obra psicografada por Chico Xavier, que é o livro, vamos para o livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 8º, de nome Treva e Sofrimento. O tema que nós iremos estudar, redes de defesa. André Luiz se encontra no mundo astral inferior, lembrando que no livro Obreiros da Vida Eterna é centralizado as informações através de um posto avançado nas regiões sombrias do umbral. O posto é a Casa Transitória Fabiana de Cristo, em que é presidido esta casa
pela Zenóbia. Zenóbia é mentora espiritual, acompanhada por demais mentores, Padre Hipólito, Luciana, Jerônimo, e André Luiz está participando de aprendizados, e eles estão na região sombria do umbral. Eles pretendem desenvolver convencimentos, são doutrinações, amparo aos irmãos que se encontram nos charcos, que se encontram nos pântanos, nessa região do umbral, um umbral mais sombrio, digamos assim. E um dado momento, após eles ingressarem na região do umbral, aquele grupo de luz do bem resolvem fixar um ambiente em que o Padre Hipólito vai palestrar, o Padre Hipólito, o mentor espiritual, vai palestrar naquele ambiente escuro. Está totalmente escuro aquele ambiente. Lembrando que esse livro, nesse capítulo, relata a região do umbral. E a Zenóbia pede para acender as tochas, as luzes. Em um dado momento, André Luiz fica perplexo. Quando acendem as luzes, ele começa a perceber a quantidade de espíritos deformados que perderam as suas configurações humanas e apresentam imagens sombrias, desagradáveis daquelas regiões do umbral. E após o Padre Hipólito iniciar o Evangelho, o estudo, as reflexões da vida, convidando estes irmãos que se encontram no umbral para o arrependimento, para que eles possam ser acolhidos, serem acolhidos e levados para a vida espiritual, isto é, para o posto, para uma colônia espiritual, o Padre Hipólito começa a desenvolver reflexões. Um dado momento, pela quantidade de espíritos que se apresentaram ali, naquela região obscura, sombria, alguns espíritos não estavam aceitando aquela palestra, aquelas presenças espirituais. E eles começaram a lançar bolas escuras, começaram a lançar, digamos assim, detritos, vibrações desagradáveis, até que um dado momento, a Zenóbia pediu para abrir as redes de defesa. Eis aí o tema que nós estamos estudando. Essas redes envolveram o ambiente em que se encontrava aquele grupo de luz dentro do ambiente do umbral, porque os irmãos do umbral, uma parte deles, lembrando que são espíritos difíceis, rebeldes, que passaram aqui no mundo encarnado, foram homicidas, foram espíritos que prejudicaram a vida coletiva, são criminosos que se encontram naquele ambiente. E eles não estavam aceitando, digamos assim, a presença daqueles amigos espirituais que estavam tentando convencê-los ao arrependimento. E aí existe uma coisa interessante. Além do tema redes de defesa, isto é, os mentores espirituais, eles não precisam, e naturalmente, evitar o contato de perispírito com outro perispírito, porque as vibrações deles estão acima por conquistas morais e intelectuais. Então, bastam que eles utilizam magnetismos, formas energéticas, para poder manter a distância desses espíritos violentos. E aí existe uma questão muito interessante. Eu vou pedir para o Paulo ler. O que seria? Por que existem esses espíritos naquela região do umbral? Por que eles estão naquele lodo, naquele pântano? Por que eles vivem submetidos a esses monstros? Porque eles, quando estavam encarnados aqui na nossa dimensão física, eles, infelizmente, e todos nós, de alguma forma, que possamos nos redimir, nos autossuperar, eles violaram as leis divinas, prejudicando vidas. E existe a lei de causa e efeito, a justiça divina. Então, cada um segundo a sua obra. A semeadura é livre, semear é livre, mas a colheita é obrigatória. Em um dado momento, meus amigos, olha que interessante, teve o Padre Hipólito, convidou alguns que pudessem se aproximar
se apresentou ali uma irmã que foi espírita, segundo ela. Isso está no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 8, de nome Treva e Sofrimento. Esta irmã que se apresentou dizendo que ela foi espírita na última encarnação dela, apesar que ela se encontra ali no umbral, ela falou para aquele agrupamento de luz, isto é, Zenóbia, André Luiz, Luciana, Padre Hipólito, Verônica e os demais, que ela conheceu pessoalmente o Bezerra de Menezes. Ela conheceu pessoalmente o Bezerra de Menezes, o grande mentor do Brasil. Aí, há uma interrogação. Como é que pode uma irmã que se diz espírita conheceu o Bezerra de Menezes e se encontra naquele lodo, naquela região do umbral, submetida àquele ambiente hostil diante dos monstros, daqueles espíritos rebeldes? Eis aí a resposta de Jerônimo. Esta irmã, ela, segundo as palavras do mentor Jerônimo, ela só procurou na doutrina espírita as consolações. E ela, ao buscar somente as consolações, ela fugiu da responsabilidade da sua reencarnação. Eu vou repetir porque o tema é delicado. Esse tema não é um tema simples, que diz respeito, esse tema, à nossa formação espiritual. Nós somos espíritas, estudantes do espiritismo. Como é que pode uma irmã espírita conhecer o Bezerra de Menezes e se encontra naqueles charcos, naqueles ambientes do umbral? Segundo Jerônimo, ela utilizou o movimento espírita, ela utilizou o espiritismo só para se consolar. Havia um interesse nesta irmã de benefícios puramente egoísta. E ela, em vez de adquirir a responsabilidade da reforma íntima, da transformação, da melhora em si mesmo, ela utilizou o ambiente espírita, isto é, esse ambiente de espiritualidade, para interesses que não representam o Senhor Cristo. Então, meus amigos, fica aqui um alerta. Viver a doutrina espírita é viver o cristianismo primitivo. É o negar a si mesmo, tomar a cruz do Mestre e seguir com ele. É entender que devemos, quando estamos vivendo as nossas carências de natureza intelectual, moral, isto é, nós estamos com sede, devemos recorrer à água viva do Senhor Jesus e bater na porta do Messias para que esta porta de sabedoria, que é o conhecimento interior, que é o conhecimento íntimo que se encontram em nossas profundezas, possamos tocar, possamos nos conhecer e desenvolver esse Cristo interno. Mas eu vou pedir para o Paulo, porque existe uma questão muito interessante, meus amigos. Existe uma orientação do livro Céu e Inferno, capítulo 7º, parte 1ª, Código Penal da Vida Futura, artigo 16. Para que esses irmãos que se encontram no umbral possam sair daquele ambiente, segundo a orientação e a inteligência do professor Allan Kardec, há uma necessidade de entendermos a orientação do artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno. Qual seja esse conteúdo? Primeiro, para que esses irmãos e todos nós que venhamos a incidir em faltas, erros, violações sérias das nossas encarnações, para que possamos sair dessa condição, precisamos viver 3 condições. Segundo o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno. 3 condições. Primeira condição, arrependimento eficaz. Devemos nos arrepender, desenvolver o discernimento, entendendo que eu devo superar aquele velho comportamento. Eu devo cair em si, lembrando o filho pródigo do Evangelho do Senhor Jesus. Caindo em si, o filho pródigo volta para o Pai. Então, eu devo cair em si, me arrepender. Mas este arrependimento é eficaz, não pode ser aparente. Segunda condição, expiação. Devo entender que terei que resgatar. Se eu prejudiquei vidas, se eu abandonei o meu lar, eu terei que resgatar aquilo que eu deixei para trás de forma equivocada. Rever velhos capítulos, a fim de que eu possa superar essas problemáticas. Então, é a expiação, resgate espiritual. E a terceira condição é a reparação. E a reparação é muito interessante dessas 3 condições.
a reparação, a fim de que eu possa superar alguma falta, é na reparação que eu consigo, dissolver essa ressonância que eu tenho com o meu passado. Por que eu sinto tristeza? Por que eu sinto, às vezes, uma certa inquietude? Porque tem meu passado. Vidas passadas se comunicam comigo de forma vibratória, no meu campo emocional, no meu intelecto. Então, a fim de que eu possa superar aquela situação que está se irradiando para o tempo de hoje, que é uma transgressão às leis naturais, eu preciso viver a terceira condição dessa orientação do artigo 16. Isto é, eu preciso reparar, conviver com aqueles que eu prejudiquei, as minhas vítimas, e ter uma relação de afeto em Cristo. Paulo, lê o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura para que os irmãos possam entender e desenvolver suas reflexões. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração do espírito, né? Não do planeta, né? Mas a regeneração do planeta vem com a regeneração de cada espírito, né, Carmelo? Perfeito. Muito bom. Não basta por si só. Eu me arrependo, nunca mais vou fazer isso. Não, tem mais, né, Carmelo? É isso aí. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Inclusive, Carmelo, existe uma doutrina, né, que é pregada muito, né, pelos nossos irmãos protestantes, que fala justamente dessa doutrina da graça, que Deus nos dá de graça esse apagamento das faltas, o que seria abolir a lei de causa e efeito, concorda? Perfeito. Seria abolir um atalho perigoso, porque Deus não se convence somente por promessas e nem pelos lábios. O convencimento que nós podemos criar perante as leis divinas, isto quitar os nossos débitos, dizem respeito às novas ações, uma nova vida, uma nova história. Eu preciso desenvolver esta reforma íntima, essa transformação para melhor. Porque o arrependimento eficaz, ele é refletido pela nossa aura. Por que quando André Luiz, quando se encontrava no umbral, após a sua desencarnação, ele ficou no umbral em torno de 8 anos e meio, segundo o livro Nosso Lar. Depois de 8 anos e meio, André Luiz resolve orar. Na oração, houve ali um arrependimento eficaz. Mas quem observou esse arrependimento? Como é que você vai mensurar isso? Os mentores espirituais, o Clarence. Quando o Clarence observou uma fagulha de luz, uma luminosidade na aura do nosso André Luiz, isto é, houve a transformação, houve o arrependimento eficaz. Então, este arrependimento eficaz, ele é traduzido por uma modificação vibratória em nossa aura, em nossas emanações do perispírito, para que os mentores possam ter a certeza que aquele espírito se arrependeu. Compreenderam? Então, a coisa realmente ela é precisa. No espiritual, é uma ação inteligente do universo. Não adianta o arrependimento aparente. Devemos desenvolver arrependimentos profundos em nossos espíritos. Então, meus amigos, esse capítulo, recomendo a todos que possam ler, o capítulo 8º do livro Obreiros da Vida Eterna, Redes de Defesa, porque existem conteúdos formidáveis nesse capítulo. E vamos agora, continuando também no livro Obreiros da Vida Eterna, já no 3º módulo,
do slide, estamos estudando hoje, parte 8, os temas dos livros de André Luiz, vamos para o terceiro módulo, livro Obreiros da Vida Eterna, estamos continuando, só que agora é o capítulo 9. Capítulo 9, louvor e gratidão. Esse capítulo é muito interessante, porque o ambiente da casa transitória Fabiano de Cristo, isso no mundo astral, recebe uma mentora espiritual de muita luz, chamada Letícia. Letícia é uma mentora espiritual, ela se materializa naquele posto, e ela, ao se materializar, ela vai conversar com o seu filho, Gotuso, que é médico, já desencarnado, mas o Gotuso, ele não conseguiu superar o apego à sua mulher que ele deixou aqui no nosso mundo físico. Ele desencarnou antes e se encontra no mundo espiritual inquieto, apesar de um grande trabalhador. E a nossa mentora Letícia, que se materializa com muita luz, inclusive na sua materialização luminosa, naquele ambiente da casa transitória Fabiano de Cristo, segundo o relato de André Luiz, ela lança flores luminosas para aqueles irmãos que estão acompanhando ela. É um espírito muito encantador. E ela diz o seguinte, justamente do tema que nós iremos estudar agora, concepções inferiores. Ela diz, olha só a orientação da mentora Letícia, do capítulo 9 do livro Obreiros da Vida Eterna. Segundo ela, que o nosso eu, ainda infantil, inferior, infantilizado, ele pode impedir a renovação espiritual, ele pode impedir a penetração da luz superior com as nossas concepções inferiores. Isto é, eu, ao longo da minha encarnação e de muitas vidas, eu fui aceitando várias ideias, várias ideologias, mentalidades, não tendo a preocupação de discernir, fazer escolhas, de desenvolver reflexões, porque muitas ideias que nós temos são ideias que são refratárias ao Cristo, são ideias que não representam o Evangelho do Senhor Jesus. E estas concepções inferiores, quando eu não desenvolvo a dinâmica da vida espiritual em mim, isto é, eu estou simplesmente aniquilando a minha natureza espiritual, eu me sinto ainda com o corpo, eu não entendo que eu sou espírito e vou me fixando cada vez mais nessas ideias, nessas concepções materialistas, nessas concepções do mundo transitório, o mundo imediato, que é o aqui e agora, sem a preocupação de entender que eu estou transitando por este planeta, essas concepções inferiores, elas geram magnetismo de baixo teor. E quando eu me fixei em ideias que não representam o Evangelho do Senhor Jesus, eu posso viver, primeiramente, a chamada estagnação mental. Eu posso ficar preso mentalmente nessas ideias, que não são ideias evangélicas, não são ideias que vão confortar meu espírito, então eu fico estagnado na minha evolução, fico estacionado. E ao me estagnar, eu posso viver a monoideia, isto é, uma ideia única, eu posso viver fixações mentais, cristalizações, e eu não consigo avançar em espiritualidade. Então, meus amigos, segundo a mentora Letícia, essas concepções inferiores, elas impedem que eu possa avançar na porta estreita do Evangelho do Senhor Jesus. Porque a porta larga é qualquer ideia que aceito, eu não tenho nenhuma preocupação de refletir se esta ideia vai me gerar uma felicidade espiritual ou irei continuar na ilusão da vida. Então, quando eu tenho concepções que não representam, não se identificam com os valores do Evangelho do Senhor Jesus, eu preciso negar a mim mesmo e tomar a cruz do Mestre. E
quando eu consigo perceber essas ideias venenosas, que elas, em vez de me libertar, estão me aprisionando, se eu não consigo perceber tais movimentos que operam no meu psiquismo, eu não desenvolvi a dinâmica da reforma interior. Eu não avancei. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês, para poder entender que as concepções inferiores podem aprisionar cada um de nós, a monoideia, a fixações mentais, isto é, eu não vou evoluir enquanto não superar essas concepções inferiores. Os amigos devem lembrar que existe um pensamento do senso comum que acompanha muitas pessoas. Esse pensamento diz o seguinte, olha que interessante. Esse pensamento diz o seguinte, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Vocês percebem que esse tipo de pensamento está aprisionando a minha mente? E é colocado de forma quase infantil, mas existe ali um conteúdo de uma concepção inferior. Eu estou aprisionado, eu estou numa chamada tranca mental. Eu não consigo me libertar. Então, vou repetir. Olha só que tipo de pensamento. E muitos desses pensamentos são originários dos mundos sombrios. Vou repetir. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas com Cristo, com a espiritualidade, o meu crescimento em valores do Evangelho, eu posso modificar esse quadro. Vou repetir, mas vou fazer um acréscimo com os valores espirituais do Cristo. Olha como vai ficar agora esse pensamento. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se orar, o bicho some. Percebem? Com Cristo, as problemáticas dos pensamentos inferiores, as problemáticas dos pensamentos sombrios, elas se dissolvem com Cristo. Então, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas com a oração e com Cristo, o bicho some. Bicho esse que sou eu mesmo, que aceitei tudo isso. Vamos agora, por último, o livro Libertação, no capítulo Precioso Entendimento, eis aí o nome do capítulo, e o livro Libertação, o estudo, a leitura que nós vamos fazer, o tema é uma expressão de uma mentora chamada Matilde. Há uma mentora luminosa, Matilde, no livro Libertação, nesse capítulo Precioso Entendimento, e a nossa Matilde, ela está fazendo uma palestra no ambiente astral. E ela fala a respeito desta colocação encantadora. É uma iniciação espiritual. Isso pode nos ajudar. Ela diz o seguinte, segundo a mentora Matilde, suam e sangram em silêncio. Isto é, se você quer avançar em espiritualidade, aprenda a suar, a sangrar em silêncio. São os 3 S, ok? Aqueles que buscam a luz do Cristo aprenderam e suam, isto é, suar, que é a lei do esforço. Aprenda a suar. Lei do esforço. Não acreditem em critérios aleatórios. Nada no universo é de graça. Você tem que gerar mérito, você tem que ter o esforço. Então, não adianta viver esses atalhos. É necessário suar, que é o valor da lei do esforço. E ela continua, sangram, isto é, sangrar. Sangrar é você entender que o momento é de expiação, o momento é de prova, o momento é de resgate espiritual. Devemos aprender a sangrar, discernir sobre esse momento difícil que eu estou vivendo, essa tempestade que está operando em mim. Então, essa consciência que o momento exige virtude, coragem, heroísmo, com esses valores, eu posso evitar esse sangramento. Mas o sangramento, ele se apresenta como um valor educativo, é um processo educativo. E ela diz o seguinte, procura viver estas situações em silêncio. O que significa isso? Evitar lamentações, evitar reclamações, procurar sempre ver o lado bom da vida. Se hoje eu estou com alguma dificuldade,
ainda enxergo. Se eu não consigo preencher as minhas carências afetivas, mas permitiram meus pais que eu nascesse aqui a fim de que eu pudesse resgatar. Então, existem ideias que possam enaltecer e me colocar de forma mais vibrante, com maior alegria. E eu vou pedir para o Paulo ler uma questão do Livro dos Espíritos, meus amigos, que é a questão 22A, que fala a respeito o que é matéria. E a resposta diz, é o laço que prende o espírito, a 22A. E a 23, o que é espírito? É o princípio inteligente do universo. Mas vou pedir para o Paulo ler, porque quando nós nos identificamos com a nossa origem, que seria a matéria é o laço, isto é, está vinculando o espírito. Então, a matéria ela tem uma função educativa. Por ter uma função educativa, a matéria, o mundo material, o meu corpo, tudo aquilo que estrutura o mundo das formas, eu estou no ambiente escolar. Eu não estou no ambiente para viver algumas distrações perigosas. Se eu estou no ambiente escolar, que eu preciso me educar, essas palavras da mentora Matilde, elas nos ajudam. É necessário suar, sangrar em silêncio. Mas, para isso, eu tenho que entender que a vida é um processo educativo. Então, essas duas questões do Livro dos Espíritos vão nos ensinar que devemos observar a vida num valor educativo. Nós estamos sendo convidados a um chamamento da vida para que eu possa entender que a vida vai exigir da gente valores intelectuais, morais, e com isso estas questões vão esclarecer. Pode ler, Paulo, por favor? Vamos lá. Parte primeira, capítulo 2, elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. 22A. Qual definição podeis dar à matéria? A matéria é o liame que prende o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. 23. Seu Ribeiro tanto pergunta, né? É verdade. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Perfeito, Paulo, perfeito. Então, meus amigos, essas duas respostas orientam todos nós que a vida carnal, a vida física, possui valores educativos, são valores que podem nos ajudar. E, como valores educativos, nós temos o nosso Mestre Jesus, que nos ensina e muito a respeito de vários valores. Porque quando eu aprender a suar, isso é, lei do esforço, eu já estou me identificando com uma maturação. Eu estou aprendendo a sair da minha adolescência espiritual, entrando na fase madura, na fase adulta. E quando eu entendo que, às vezes, irei viver as provas, as expiações, porque elas se apresentam baseado no nosso passado de equívoco, eu preciso me preparar. Eu preciso tomar a vestimenta de luz, tomar os caminhos que vão nos levar ao Senhor da vida. Porque é interessante. Há uma personagem no Evangelho do Senhor Jesus, vocês vão lembrar, em que ela sangrava, segundo os evangelhos, há 12 anos, em torno disso. E ela, quando soube que Jesus, o Cristo, estava passando na sua aldeia, ela, mesmo sangrando, ela teve a coragem, o coração valente, o heroísmo, a força imensurável de uma grande mulher. Ela sai da sua casa, primeiro símbolo, apesar do fato, ela sai da sua casa. O que significa isso? Ela sai daquela rotina de aceitação de um conformismo.
saiu da sua casa, ela começa a andar e ela vê Jesus. Mas quando ela vê Jesus, está lá nas Escrituras, há uma multidão. A multidão é um fato que ocorreu, existe a multidão como um valor simbólico, semântico. O que significa a multidão? Sou eu mesmo. Há uma multidão de personalidades que impedem que eu possa alcançar as vestes do Messias. Então, eu devo superar a multidão em mim, a multidão de pensamentos negativos, pessimistas, de pensamentos inquietos com as coisas que vão ficar aqui. Esta multidão de pensamentos, de vibrações baixas, eu devo superar. Uma vez que ela superou ela mesma e a multidão, ela consegue tocar nas vestes de Jesus. E ao tocar nas vestes de Jesus, que é a lei do fato encantador, sublime, tocar nas vestes de Jesus é você também alcançar o teu corpo espiritual avançado, o ambiente mental avançado em si mesmo. E aí, caso os amigos queiram, consultem o livro No Mundo Maior, capítulo A Casa Mental. Calderaro explica que a nossa mente, através de um símbolo, é uma espécie de casa com 3 andares. A primeira é o porão, que é o inconsciente, vidas passadas. O primeiro andar é o pavimento principal, é o aqui e agora, o consciente. E o terceiro andar é a nossa superconsciência, onde se encontra o material divino em nós. Esta irmã, esta personagem do Evangelho, que tocou nas vestes de Jesus, ela conseguiu alcançar, com a sua coragem, ela conseguiu alcançar a sua angelitude. Ela acessou a sua superconsciência, porque quando ela toca no Cristo, Cristo para e pergunta aos apóstolos: quem me tocou? Isto é, Jesus reconheceu uma fé inabalável de alguém que tocou nele, mas tocou espiritualmente. Não é tocar em termos físicos, porque tocar em termos físicos não representam avanços espirituais. Mas quando tocou, ela tocou espiritualmente, Jesus fala: quem me tocou? Porque foi retirado virtudes. Isto é, ela conseguiu alcançar com a sua fé inabalável a beleza do seu Cristo interno, que dialogou com ela, que observou ela. E quando ela já está ajoelhada, já está frente ao Mestre, ela se sente curada. Então, meus amigos, ela só alcançou a cura dela, ela só conseguiu viver essa cura dessa chaga, porque ela viveu literalmente o suar e sangrar em silêncio. Houve um trabalho interno durante esses anos todos. Então, mesmo sangrando, não desistam. Sangramento não impede de eu caminhar. Sangramento não impede de eu alcançar grandes empreendimentos espirituais. É isso. Fique à vontade, Paulo. Ô, Carnélio, vamos ler aquele artigo 7º? Vamos ler sim. Muito bom. Gostei. Do livro O Céu e o Inferno, o Paulo vai fazer uma leitura do capítulo 7º. Foi bom, Paulo, lembrar, porque esse artigo 7º do Código Penal da Vida Futura, do livro O Céu e o Inferno, uma obra clássica codificada pelo professor Allan Kardec. Esse Código Penal da Vida Futura são vários artigos em que Allan Kardec, com muito superior, eles organizaram ideias que podem nos ajudar a entender o valor da vida. E o artigo 7º fala sobre você observar e corrigir seus erros. Fica à vontade, Paulo. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Agora, um detalhe, Carmelo.
Pois não. Sofre pelo mal que fez. A gente vai lá no Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Como é que é esse sofrimento? O bem e o mal sofrer. É porque é um papo de gente grande, né? Porque, na realidade, o ideal é não sofrer, né? Mas o sofrimento, quando bate no corpo do nosso coração, é porque essa linguagem, essa conversa com a vida, a vida está conversando conosco. E essa conversação que é estabelecida através da dor é porque nós não aceitamos diálogos pela lei do amor. Quantas encarnações nós negamos grandes pais, grandes mães, grandes companheiros? Quantas encarnações fomos ingratos? E, num dado momento, a lei ela vai amparar os filhos rebeldes, que somos todos nós. E a rebeldia faz com que possamos voltar. Quer dizer, a rebeldia diante da superação dessa rebeldia, diante da dor. A dor vai se apresentar como um processo de um remédio. A dor vai se apresentar, por escolha nossa, como uma forma de flexibilizar essa rigidez de caráter. Nós vivemos essa rigidez. Então, como superar uma rigidez, uma dureza do coração? Através da dor. A dor não é o ideal. Ninguém pode atrair e aceitar a dor. Mas lembrando que só existe dor porque nós negamos o amor anteriormente. Ah, mas eu não neguei, não, eu sou uma pessoa boa. Nessa encarnação, graças a Deus, você está se tornando uma pessoa boa. Mas em vidas passadas, tanto é que nós encarnamos, se realmente fôssemos bons, a gente não iria mais encarnar aqui. Mas se reencarnamos, é porque precisamos resgatar velhos capítulos. E, de alguma forma, se a dor se faz presente, é porque existem imperfeições. E as imperfeições devem ser superadas. Obrigado, Carmélio, mais uma vez, por trazer os teus conhecimentos. E, para fechar com chave de ouro, a sua prece. Vamos orar, agradecendo este ambiente de acolhimento ao Paulo, Itamar e os demais irmãos que cuidaram deste ambiente para que pudesse acontecer esse estudo. Então, agradecemos, Senhor da vida, Mestre Jesus, por tudo, que possamos entender o teu Evangelho com conhecimento profundo nas suas parábolas, na sua mensagem. Que possamos, Mestre, bater na tua porta, por misericórdia, que esta porta possa se abrir. Que possamos, nos dias difíceis, nas noites de poucas estrelas, olharmos os teus lírios, olharmos as tuas aves do céu. Que a nossa vida tenha o sal da terra e a luz do mundo. Que possamos ter a coragem dos grandes personagens do Evangelho, como o paralítico de Cafarnaum, que conseguiu se reerguer quando soube que o senhor estava naquela casa. Que possamos ter a inteligência de Zaqueu, que ficou numa árvore aguardando a tua passagem. Como assim ocorreu? Que possamos viver a coragem do apóstolo Pedro de entender o Senhor e, para não se igualar de forma heróica, o apóstolo Pedro pede, mestre, que ele seja crucificado de cabeça para baixo. Que possamos viver os heróis dos mártires cristãos. Fique sempre conosco, mestre. Graças a Deus.